Olá pessoal, boa tarde. Hoje é o dia 11 de maio de 2025, por volta das 14 horas e 20 minutos. Então vou falar um pouco aí, mas vou fazer um vídeo aí falando sobre os principados e potestades e o que eu aprendi, né, durante esse período aí, dessa experiência, infelizmente, né, dessa triste experiência que eu pude ter com eles aí, certo? Então, já quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é um vídeo com as minhas experiências, né? Então, desde já quero dizer que esse vídeo aqui não é para criticar a religião de ninguém e muito menos ofender alguém, entendeu? Simplesmente são as minhas experiências e desde já eu peço desculpas se a minha experiência for contra aquilo que você acredita e contra aquilo que ensinaram para vocês, beleza? Mas eu só quero relatar aqui a minha experiência porque eu acho importante falar aí e dizer para as pessoas como agem esses demônios, né? Como eles agem, certo? Porque eu pude estar observando que eles trabalham na mente da pessoa, né? Não é por acaso que eles dominam a sua mente, tem um processo, né? E eu fiquei muito tempo aí quebrando a cabeça e tentando compreender como que ele vem e como que ele domina a mente de uma pessoa, certo? Então assim, cara, eu acho que a principal habilidade desses demônios, cara, a principal habilidade deles é o controle, é o controle do cérebro humano. Eu não sei se você já viu aquele ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo, oficina de Satanás. É isso mesmo, cara. A mente humana, o cérebro aqui, é onde esses demônios trabalham, certo? Os principados e potestades, eles trabalham no cérebro humano, né? Porque assim, ó, aqui, eles são os principados, eles dominam o mundo. Tá aqui, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desses mundos tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais, certo? Então aqui já está falando que os principados e potestades são os dominadores deste mundo, né? Desse mundo tenebroso. Aqui já indica que eles são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Só que assim, cara, para dominar o mundo, primeiro eles precisam dominar pessoas, certo? Porque se não dominar pessoas, não tem como ele interagir aqui no planeta. Para eles interagir aqui, primeiro eles precisam dominar pessoas. E para dominar pessoas, eles precisam dominar aqui, ó, esse cara aqui. Eles precisam dominar o cérebro humano. Então, esses demônios, cara, eles dominam a mente da pessoa. Satanás, cara, ele tem esse domínio aqui do cérebro humano. Aqui ele domina de cabo a rabo. Satanás é um ser que ele, cara, ele manja muito de tecnologia, uma tecnologia muito avançada, e ele manja muito da mente humana, tá? Tudo que você quiser, tudo sobre a mente humana, como controlar uma mente humana, esses demônios sabem. E controlando a mente humana, cara, ele pode controlar todo o seu corpo, certo? Controlando a sua mente aqui, ó, ele controlando a sua mente, quando ele controla a sua mente, ele controla tudo, porque a sua mente, o seu subconsciente, no caso, controla todos os sistemas do seu corpo. Então esses demônios, quando ele controla aqui a sua mente, cara, ele pode fazer
barbaridades com esses sistemas aqui, ó. Ele pode colocar doenças terríveis, né? Ele pode colocar doenças terríveis em vários órgãos do seu corpo, desde doença de pele, tumores. Cara, você não tem noção o que esses caras, que esses demônios podem fazer quando ele ataca a sua mente, né? Quando ele ataca a sua mente, porque ele pode causar aqui um mau funcionamento nesses sistemas aqui, ó, certo? E ele causando aqui um mau funcionamento aqui, cara, ele pode trazer doenças terríveis para você. Porque aqui ele conhece tudo, aqui ele conhece de cabo a rabo, sabe como funciona isso aqui tudo. Então ele, alterando aqui a sua mente, ele pode causar um mau funcionamento e colocar doenças no sistema do seu corpo aqui. Sem falar da sua mente, né? Sem falar na sua mente aí que ele pode te causar um Alzheimer, desde, cara, pode causar aí um AVC, você não tem noção não. São terríveis o que esses demônios podem fazer atuando na sua mente, porque eles são especialistas em mente humana. Mente humana e sistemas, né? Qualquer sistema de informática, computador, esses demônios têm total controle, porque eles têm um conhecimento muito avançado, uma tecnologia muito avançada, certo? Então eles podem causar um mau funcionamento em qualquer sistema aqui do seu corpo e ocasionar aí doenças terríveis aí para você. E assim também, cara, quando eles querem, tipo, quando eles precisam de você, isso ocorre muito com pessoas aí de filmes e novelas. Eles podem fazer o contrário, né? Eles podem alterar o funcionamento das suas células e deixar essa pessoa aí permanecer muito tempo jovem, né? A pessoa está aí com aparência aí, a pessoa tem 50 anos, mas parece ter 25, 30 anos, porque esses demônios podem retardar o envelhecimento dessa pessoa, desde que eles queiram usar essa pessoa, né? Geralmente acontece muito aí, essas pessoas aí, atores de filmes, esses demônios precisam usar essas pessoas aí, então eles procuram deixar essas pessoas aí com aparência sempre jovem. Então eles causam aí uma alteração aí nas células, e essas células demoram a envelhecer. E quando ele quer fazer o mal também, ele pode fazer, cara. Ele pode, do mesmo jeito que ele pode rejuvenescer uma pessoa, ele pode envelhecer uma pessoa, por pura maldade. A pessoa está com 20 anos aí, com cara de 40, 50, porque esses demônios aí alteram o funcionamento das células, fazendo essa pessoa aí envelhecer muito rápido, cabelo cair. Isso aí para demônio é muito fácil, porque ele comanda, né? Ele comanda o subconsciente da pessoa aqui, beleza? E assim, e outra coisa, cara, que eu pude estar percebendo, como esses demônios conseguem alterar a mente da pessoa, fazendo a pessoa ver imagens, né? Fazendo a pessoa ver imagens, ouvindo sons, né? Que não existem, né? Deixando a pessoa praticamente louca, né? A pessoa fica praticamente louca, porque esse demônio entra na sua mente e você começa a ver imagens que não existem. Você começa a ouvir som que não está no ambiente. Como que ele faz isso, né? Cara, deixando um objeto invisível, deixando pessoas invisíveis, né? Muitas vezes a pessoa não está naquele ambiente ali, mas o demônio faz você enxergar lá um monstro, faz enxergar um parente seu que já morreu. Mas como ele faz isso? Cara, eu
não sou dono da razão não, mas o que eu pude observar é o seguinte, cara. Como esses demônios, eles são especialistas nesse cara aqui, ó. Eles dominam o cérebro humano, ele manja muito do funcionamento do corpo humano, certo? Então aqui, para ele colocar uma imagem para o seu cérebro ver que não está aqui, eu pude perceber, cara, que é assim, né? Quem quiser estudar um pouco aí como funciona, como o cérebro pega uma imagem e transforma aqui em sinais elétricos, eu também não sabia, né? Eu não sabia disso, mas dizem, né, que o nosso cérebro só compreende sinais elétricos, certo? Então o que acontece? O olho capta essa luz aqui, capta a imagem, certo? E vai converter essa imagem aqui em sinais elétricos para o cérebro poder compreender, entendeu? Porque o cérebro não consegue compreender dessa forma. Então o cérebro precisa pegar essa luz aqui, essa imagem, e eu não sei o processo que acontece aqui, vocês podem pesquisar no YouTube, tem bastante professores ensinando como é que funciona esse processo. Mas essa imagem aqui, ela é convertida em sinais elétricos. Aí o cérebro lê esse sinal elétrico e consegue enxergar a imagem, porque o cérebro só consegue ler sinais elétricos. Foi o que eu aprendi, né? Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir aí. Então eu pude observar o seguinte, cara, que esses demônios, cara, quando ele quer acrescentar uma imagem no seu cérebro, ele consegue corromper essa conversão, cara. Tipo aqui só tem uma lâmpada, certo? Mas se o demônio quiser que você enxergue outra coisa aqui, quando for converter aqui para sinais elétricos, ele vai acrescentar nessa conversão, entendeu? Aí o que vai chegar no seu cérebro, os sinais elétricos que vai chegar no seu cérebro aqui, esse outro objeto aqui que ele acrescentou. Tipo aqui, ele tem uma lâmpada aqui, ele pode colocar mais uma lâmpada. Então ele vai acrescentar isso aqui e o seu cérebro vai pegar essa mensagem aqui agora, que são sinais elétricos, vai ler, vai entender como duas lâmpadas, entendeu? Porque ele acrescentou um aqui, certo? E o seu cérebro aqui não sabe distinguir que aquela informação é falsa ou não. O seu cérebro não vai saber distinguir se aquela informação é falsa. Satanás pegou, acrescentou a imagem aqui, o seu cérebro lê que tem essa imagem e você vai enxergar duas lâmpadas, porque Satanás colocou mais uma aqui, certo? Ao mesmo tempo ele pode fazer uma lâmpada ficar invisível, uma pessoa ficar invisível, né? Que muita gente fala que é o feitiço da invisibilidade, né? Você olha para a pessoa, você olha para o objeto e não consegue enxergar. Quer dizer, o objeto está aqui, ó. O objeto está aqui, os seus olhos estão vendo esse objeto, os seus olhos lêem o objeto e trouxe para cá. Só que na hora de converter aqui essa imagem para sinais elétricos, Satanás altera aqui, ó. Ele altera essa imagem aqui, ele retira essa lâmpada aqui, você não consegue enxergar, você vai enxergar todo o ambiente, sem a lâmpada e a lâmpada fica invisível, certo? Então quando vai converter, Satanás, ele hackeia, ele altera isso aqui. Ele altera e manda para o seu cérebro uma informação sem essa lâmpada. E o seu cérebro não consegue distinguir que aquela informação ali é uma informação falsa. E o seu cérebro interpreta aquilo como correto. E você não consegue ver a lâmpada, entendeu? Porque Satanás alterou na hora dessa conversão aqui que ele manipula o cérebro humano. Porque ele sabe fazer isso aí com uma precisão muito grande. Entendeu? Então por isso aí que às vezes a pessoa tem aquele feitiço lá da invisibilidade, a pessoa olha, não consegue ver, ou então a pessoa vê um monstro, a pessoa vê não sei o que, vê aquilo e vê isso, porque aqui ele pode acrescentar objeto, acrescentar pessoas, ou fazer objeto e pessoas ficar invisível, né? Eu creio que eu observando, né? Depois do ataque que eu sofri, eu comecei a pesquisar, comecei a observar que ele pode fazer isso aqui. Na hora da conversão aqui para sinais elétricos, ele converte
esse aqui de forma errada, acrescentando ou tirando objeto. Aqui ele pode fazer o que ele quiser aqui e a sua mente fica refém disso aqui, porque a sua mente não consegue identificar que aquilo ali é uma mensagem falsa. É como se a sua mente tivesse hackeada. Entende? E a mesma coisa é o ouvido, o som, né? Eu não vou explicar bem aqui, que eu não sei explicar isso aqui, mas quem quiser aí saber como funciona a audição, tem vários professores aí, especialistas no YouTube explicando tudo sobre isso aqui. Mas é o mesmo processo daqui. Entra aqui os sinais sonoros e tem que sair aqui sinais elétricos, porque o cérebro humano entende sinais elétricos. Foi o que eu aprendi, né? Um pouco que eu pude pesquisar, se eu tiver errado aí alguém pode me corrigir. Mas o que eu pude pesquisar é isso. Lógico que eu não vou entrar em detalhe aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Mas eu só sei que vai entrar vai entrar o som sonoro aqui, né? Sinais sonoros, e vai ser convertido em sinais elétricos. E a mesma coisa aqui, né? Satanás, na hora dessa conversão aqui, ele pode mandar para o seu cérebro aqui uma informação falsa, um sinal falso, acrescentando sons ou diminuindo sons. Aí, o que acontece? Um som que nem está aqui no ambiente, não tem esse som, de repente você começa a ouvir vozes. Você começa a ouvir vozes, por quê? Porque Satanás ele colocou esse som aqui dentro da sua mente aqui, ó. Ele está convertendo aqui um arquivo aqui que não está vindo daqui. Não está vindo, esse som não está vindo, não tá vindo aqui do ambiente, só que Satanás ele colocou aqui, ó, né? Ele está mandando sinais elétricos para cá e o seu cérebro não consegue compreender aquele sinal falso e está entendendo. O seu cérebro está lendo e está ouvindo e está escutando e não sei o que, está ouvindo voz de gente morta e está ouvindo não sei o que, e na realidade não tem nada, né? Não tem nada aqui do seu lado porque você está entendendo aqui na hora dessa conversão aqui, entende? E por outro lado também ele pode fazer você não ouvir algo que está aqui, certo? Às vezes está chegando um som aqui, na hora que você está vindo aqui, ele pode converter isso aqui de uma forma errada. E o seu cérebro entender isso aqui errado, entendeu? Já aconteceu comigo isso quando eu estava muito ruim a isso, quando o ataque estava bem forte. Ele fez, eu estava ouvindo uma coisa, ele interpretou outra coisa. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube, o apresentador estava falando uma coisa e eu estava entendendo outra. Mas o que é? Meu ouvido estava captando o som aqui, só que quando chegou aqui na hora de converter para sinais elétricos, Satanás mudou esses demônios mudou aqui a informação. Eu estava entendendo outra coisa, cara. Entende? Aí a pessoa fala uma coisa, o seu ouvido capta que a pessoa está falando, mas na hora de converter e enviar sinais elétricos para o cérebro, Satanás, os demônios, Satanás, os principados e potestades, ele consegue alterar aqui e você começa a ouvir coisas que não existem. Você começa a ficar uma pessoa totalmente perturbada quando você sofre um ataque espiritual. Mas por quê? Porque o demônio, ele é especialista nisso aqui, ó. Ele é especialista na mente humana. O pessoal antigo sempre falava, mente vazia é a oficina do diabo, né? Mas por quê? Isso é real, porque é aqui que ele trabalha, aqui é a casa dele. Ele trabalha na sua mente e ele sabe muito, cara, sobre isso aqui. Ele domina muito o cérebro humano, ele domina muito sobre sistema de informação, desde computadores, celulares e, cara, eles são muito inteligentes e são possuidores aí de uma tecnologia muito avançada, certo? E outra coisa que me deixou muito intrigado, cara, porque assim, esses demônios, eles sabem de tudo. Eles sabem de tudo, muita coisa eles sabem, cara. Coisa que aconteceu lá 30 anos com você, 20 anos lá atrás, ele sabe. Ele sabe o que aconteceu desde um tempo muito antigo, muito recente, né? Isso que aconteceu semana passada, hoje, daqui um segundo atrás, um minuto atrás, ele sabe. Eu fiquei imaginando como ele sabe.
porque ele começou a me dar informações precisas, né? Informações muito precisas, e ele não estava adivinhando. Eu falei, não, aí eu falei, ele não está adivinhando, ele sabe, porque existe uma diferença entre adivinhar e saber, certo? E ele não estava adivinhando, ele sabe. Eu falei, mas como ele sabe? É como se ele tivesse um arquivo com ele, como se ele tivesse, é como se ele estivesse vendo um vídeo, como quando ele falava, aconteceu isso assim, 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 é como se ele tivesse um vídeo. Eu falei, mano, mas como ele sabe? Aí que eu fui ver, cara, que eu fui imaginar que aqui, ó, o que os seus olhos enxergam é transformado em arquivos, informações, em sinais elétricos. Tanto o que você enxerga e tanto o que você ouve, é sinais elétricos. Eu não sabia disso, né? Depois que eu fui ver que dizem que é sinais elétricos. Eu falei, mano, mas se for sinais elétricos, cara, eles são muito avançados, eles podem copiar isso aqui. Eles podem copiar. É muito simples. Se for sinais elétricos, eles podem copiar. É como se fosse uma emissora de televisão. A emissora de televisão manda o sinal lá, vem cair no seu televisor. Entendeu? Então, se for sinais elétricos, cara, ele pode copiar essas imagens. Né? Tudo que você enxerga aqui, ele pode copiar. E tudo que você ouve, ele pode copiar e armazenar para ele. Entendeu? É como se os seus olhos se tornasse uma câmera para Satanás. Parece brincadeira, cara. Dá até para dar risada, mas é sério. Porque os caras possuem uma tecnologia tão avançada, né? Os demônios são tão avançados que eles conseguem converter essa informação aqui em sinais elétricos, né? E essa informação aqui em sinais elétricos, eles podem copiar e armazenar. Entende? E por isso ele sabe de muita coisa. Porque os seus olhos se transformam em uma câmera. Os seus ouvidos se transformam em um microfone. E esses sinais elétricos aqui, ó, podem ser copiados. Ah, Lúcio, mas nós não tem tecnologia para isso. Cara, nós não temos tecnologia para isso, mas nós estamos falando dos principados e potestades. Nós estamos falando dos demônios, que são seres muito avançados que eu pude perceber. São seres inteligentes pra caramba que eu pude perceber. E com uma tecnologia muito avançada. Entendeu? Então, eu creio que eles conseguem se copiar essas informações aqui e armazenar. Por isso que eles sabem tudo da pessoa. Ele sabe tudo de você porque os seus olhos se transformam numa câmera. E as informações dessa câmera aqui, quando é convertida em sinais elétricos, eles podem copiar. Eles podem copiar e pegar para eles e armazenar. Certo? Aí ele fica com essas imagens, com essas informações. Ele pode usar essas informações aí como eles bem querer. Aí quando eles usarem essas informações contra você, você acha que está sendo perseguido. Como é que esses caras sabem disso? Como é que sabem não sei o quê? Né? Aí você se sente totalmente perseguido porque você não consegue compreender como que pessoas usadas por esses demônios ou até mesmo esses demônios sabem tanto da sua vida. Certo? E com essas informações, os principados, eles dominam o mundo inteiro, cara, desde empresa, sistema religioso e, cara, para você imaginar aí, esses principados, eles mandam no mundo, eles são os donos do mundo. Para ele, pessoas são animais, né? São animais para eles usar aqui e interagir aqui no planeta, no planeta aqui, entendeu? E assim, mas como acontece essa comunicação, né? Assim, cara. Então nós já sabemos, né? Nós já sabemos que os principados e potestades, nós já sabemos aqui que os principados e potestades,
né, que são os dominadores deste mundo aqui de trevas, deste mundo trevoso aqui, eles conseguem dominar a mente humana, né? Eles conseguem colocar doenças terríveis nas pessoas, porque ele domina o cérebro da pessoa, ele pode causar um mau funcionamento em todo o sistema do corpo da pessoa. Eles podem rejuvenescer uma pessoa, que talvez aquela pessoa ali ele queira usar na mídia, na televisão, ele quer manter a aparência daquela pessoa sempre jovem, ele consegue retardar o envelhecimento das células daquela pessoa. Por outro lado, também quando ele quer destruir uma pessoa, eles são maldosos, ele pode envelhecer uma pessoa, cara. Ele pode envelhecer uma pessoa, a pessoa ter queda de cabelo, envelhecer, ficar com uma aparência muito velha, porque eles aceleram o envelhecimento das células, até mesmo aí se tratando de célula colocar tumores e doenças terríveis na pessoa só porque eles comandam o cérebro da pessoa aqui, causando mau funcionamento no cérebro da pessoa, certo? Então nós sabemos que esse cara aqui, ele pode fazer tudo isso. Ah, Lúcio, mas será que esses caras podem fazer tudo isso? Cara, agora me diz uma coisa, se esse cara aqui não pudesse fazer tudo isso, por que você acha que alguém ia procurar esse cara aqui para pôr doença em alguém? Porque esses caras aqui são procurados. Isso aí nós vamos entrar em detalhe também, porque eu não acho que esses caras aqui eles são procurados, né? Eles fazem quando eles querem, né? Esse é para outro vídeo. Eles põem doenças, né? Eles abrem caminho e fecham caminho. Eles podem dar prosperidade para a pessoa e riqueza, né? Diz que tem pacto de riqueza e, por outro lado, também eles podem levar a pessoa aí para uma situação financeira muito difícil, causar doenças terríveis. Quando ele quer destruir aquela pessoa, eles podem fazer isso. Agora eu pergunto, por que essas pessoas procurariam fazer um pacto com esses caras aqui, para se tornar rico, para se tornar uma pessoa com aparência bonita, esse não sei o que? Esses caras aqui não tem poder nenhum. Por que vocês acham então que existe pacto com esses caras, se esses caras aqui não tem nenhum poder? Cara, esses caras aqui, eles são os dominadores do mundo, né? O mundo é dominado pelos principados e potestades. Como disse Jesus Cristo, o mundo já é do maligno, certo? Mas como funciona então essa comunicação, né? Porque quando eu fui atacado, eu fiquei muito perturbado, porque eu pude perceber que pessoas estavam sabendo muito da minha vida, né? Vamos supor que esse cara aqui é um cara, né, que sabe muito da minha vida e eu não consigo compreender, né? Eu tô aqui, fulano tá sabendo da minha vida, eu falo, caramba, mas como que esse cara sabe da minha vida, mano? Como? Eu acabei de receber uma informação aqui, esse cara já tá sabendo lá do outro lado do mundo. Isso me deixava muito intrigado, uma informação que eu tinha acabado de receber aqui, fulano já sabia lá do outro lado do mundo, lá no outro estado já tá sabendo. Como? E eu pensava que essa informação, né, essa informação viajava em linha reta, né? Então eu não estava conseguindo compreender como esse cara consegue pegar essa informação aqui, cara, desse jeito, entende? Aí foi aonde eu pude perceber que essa informação ela não vem em linha reta, né? Eu achava que ela vinha em linha reta, aqui ó, entende? Eu achava que ela vinha aqui em linha reta. Eu pude ver que essa informação não vem em linha reta. Então como funciona, Lúcia, essa informação? É assim, cara. Essa informação, ela não é uma reta, ela é um triângulo, cara. Eu pude perceber que ela é um triângulo. E como que ela funciona? Como que ela funciona? Esse cara aqui pega a informação aqui da sua mente, esse cara aqui tem poder da sua mente, tá ligado? Ele tem poder da sua mente. Esse aqui é um principado. Ele pega essa informação aqui, ó. Ele vem aqui, pega essa informação na sua mente, certo?
Ele veio aqui, pegou a informação que você acabou de falar, ou acabou de receber essa informação, ele pega essa informação aqui. Aí o que ele faz? Ele traz essa informação para esse cara aqui, certo? E usa esse cara aqui para te dar essa informação. Aí você pira, você fala, porra, mas como esse cara sabe? Mas você percebeu que fez um triângulo aqui? E aqui no meio você percebeu o olho, né? Então, o conhecimento vem atrás desse olho aqui, ó, que sempre fecha o que? Fecha o triângulo, né? E o que significa essa informação aqui dos principados? Usando os seus filhos aqui para trazer informações para pessoas, né? Para pessoas leigas aqui, né? Muitas vezes deixando até pessoas perturbadas aqui. Isso é muito usado aí no sistema religioso, certo? Então, assim, ele consegue fazer isso aqui porque ele está sendo informado pelo principado aqui, ó, certo? É a comunicação entre os principados e potestades que estão aqui nas regiões celestiais com o mundo terreno, né? E essa informação aqui dos principados das regiões celestiais com o mundo terreno forma aqui o triângulo, o olho que tudo vê. Esse olho vê tudo, né? Isso aqui é muito usado aí no sistema religioso, certo? Só que assim, quando isso aqui acontece no sistema religioso, tudo bem, você fala, pô, Deus está falando comigo, né, mano? Pegou informação aqui que só eu sei, né? Esse cara aqui pegou a informação que só eu sei, levou para cá, trouxe aqui, e aqui um sacerdote ou lá sei lá, um pastor, alguém do sistema religioso trouxe para cá. Esse cara que fica até animado, nossa, mano, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, não sei o que e tal. E assim, você fica maravilhado, né? Você fala, pô, você acha que é Deus aqui falando com você, que Deus está usando essa pessoa aqui para falar com você. Mas quando isso não acontece dentro do sistema religioso, cara, ele te enlouquece. Ele te enlouquece. Por que ele te enlouquece, Lúcio? Porque ele pega a informação aqui sua, certo? Traz para pessoas aqui, terceiro, e quando essas pessoas começam a falar de você, na rua, sabendo coisas íntimas sua, você acha que você está sendo vigiado, cara. Você começa a procurar câmeras dentro da sua casa, você fala onde é que está câmeras, você acha que tem câmeras dentro da sua casa, você acha que tem câmeras no seu carro, você acha que alguém clonou seu celular. E você fica biruta, você fica praticamente doido. Porque esse cara aqui, ele está pegando informações aqui da sua mente, trazendo aqui para terceiros. Esse terceiro aqui tá te perturbando com a sua vida, né? Sabendo da sua vida, e você fica falando, pô, mas como é que esse cara sabe? Como é que descobriram isso? Como é que não sei o quê? Onde é que está a câmera? E você acha que tem câmera dentro da sua casa, você acha que tem câmera não sei aonde, e você acaba ficando aí totalmente perturbado, certo? Você acaba ficando muito perturbado. As pessoas acham que você está enlouquecendo e não sei o que, e na realidade não é. É esse cara aqui trabalhando aqui, usando essas pessoas aqui que já estão aqui contaminadas aqui, que já estão dominadas por esse cara aqui, para interagir com você aqui com as suas informações. E quando isso acontece aqui, você enlouquece, porque você acha que tem câmera dentro da sua casa, ele não tem. Na realidade, ele está pegando aqui as imagens, né? Ele pega a imagem do seu próprio, igual eu falei para você, né? Seus próprios olhos viram uma câmera para esse cara aqui, né? Então ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe de tudo da sua vida, e ele usa aqui pessoas para te perturbar. Porque quando isso aqui acontece no sistema religioso, quando ele faz isso aqui dentro do sistema religioso, você fica tranquilo, que você pensa que é Deus ali. Você fala, Deus está me revelando, Deus está não sei o quê. Tranquilo, mas quando ele faz isso aqui fora do sistema divino, do sistema religioso, aí você enlouquece, porque você acha que tem câmera, você acha que tem não sei o que, e é isso, entendeu? Então, uma coisa que no começo eu tive muita dificuldade foi isso, porque eu achava que a informação
vinha em linha reta, né? Eu achava que vinha em linha reta. Eu falei, pô, mas como é que esse cara aqui sabe da minha vida? Como é que esse cara aqui sabe da minha vida? Como é que sabe? Sabe onde é que tá a câmera? E você fala, pô, cadê a câmera? Tem câmera escondida e tal. E você quase pira, mano. Mas depois que você vai compreender que essa informação aqui, que esse cara tá falando para você, não tá vindo em linha reta. Ela tá saindo da sua mente, indo para o principado, e o principado trazendo para esse cara aqui, esse cara devolvendo para você, entendeu? Então esse cara aqui, você pode estar aqui, esse cara pode estar lá no Japão, entendeu? Em questão de segundos, o principado aqui, ó, consegue trazer essa informação para você. Ele pega aqui, ele pega da sua mente aqui, traz para esse cara e devolve para você aqui em questão de segundos. Muitas vezes esse cara aqui está muito distante de você, mas ele consegue fazer isso aí, entendeu? Agora, como ele faz isso aqui, cara, eu não sei se é uma habilidade natural desse cara, se ele tem uma habilidade natural, se ele já tem uma mente que consegue captar isso, mas eu creio que não. Eu creio que ele domina uma tecnologia muito avançada, né? E através dessa tecnologia ele pega aquelas informações da sua mente, faz tipo um upload para cá e traz para cá. É como se fosse uma tecnologia que nós desconhecemos, né? Agora, mas pouco importa, né? Pouco importa se ele usa uma tecnologia muito avançada ou se é da própria, se esse é um dom natural dele. O que eu sei é que ele pega essa informação aqui em forma de triângulo, sempre vai formar o triângulo. É ele trabalhando aqui entre as regiões celestiais e a Terra, vai formar esse triângulo aqui, essa informação vem do olho aqui, entende? Quando isso acontece no sistema religioso, a pessoa não fica perturbada porque acha que é Deus ali, mas quando acontece na rua, a pessoa enlouquece. Enlouquece porque você acha que está sendo filmado, você acha que está sendo controlado. E não é esse cara aqui. Então ele faz muito isso aqui no sistema religioso, né? No espiritismo também ele faz muito isso. Ele chega aqui, pega a informação aqui, certo? Ele tem todas essas informações, traz para esse cara aqui. Esse cara aqui começa a adivinhar aí coisas da sua vida aí, começa a adivinhar os filhos que você teve, como os seus filhos como os seus filhos te tratavam, começa a falar coisas particulares aí que só você e seu filho sabem, porque ele tem muita informação aqui, ó, ele tem muita informação aqui, certo? Então ele pega essas informações aqui e traz para você. Porque depois que eu compreendi que essa informação é via triângulo, aí começou a fazer sentido para mim. Falei, nossa, agora faz total sentido. Porque não é uma linha reta, é triângulo. Entendeu? Ele pega aqui nas regiões celestiais e manda aqui para qualquer parte do planeta, aqui do globo, aqui. A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, a pessoa se comunica com você em instantes. Entende? Então ele se comunica dessa forma aí. E assim ele pode, né? Como isso acontece, como eu já falei, quando acontece no sistema religioso aí, a pessoa fica feliz, mas quando não acontece no sistema religioso, a pessoa pode ir à loucura, ele vai levar uma pessoa à loucura aí, ele fica muito perturbado, certo? Podendo levar a pessoa aí mesmo até a clínica psiquiátrica, esses negócios. E ele usa muito isso aqui também para dar show de hipnose, cara. Para dar show de hipnose também, esse cara aqui usa muito isso, certo? Como que ele faz? Né? Como que ele faz? Ele usa esse cara aqui, vamos chamar ele que ele é um cara hipnólogo. Esse cara aqui é dominado por esse cara aqui, pelo mundo principado, ele está dominado por esse mundo principado. Esse cara aqui entra em contato com você e fala que vai te hipnotizar, certo? Fala que vai te hipnotizar aqui. Tá? Então esse cara fala assim, quando eu estalar o dedo, você vai esquecer seu nome, certo? Quando eu estalar o dedo aqui, você vai esquecer seu nome. O que acontece? Quando esse cara estala o dedo, o que acontece? Esse cara vem aqui, ó, entra na sua mente e apaga o seu nome. Você percebeu que fechou o triângulo de novo? Fechou a comunicação aqui, ó. Triângulo, o olho aqui, tudo bem. O que acontece? Esse cara aqui é um cara usado por esse cara aqui,
certo? E esse cara aqui começa a te instruir aqui, né? E você acha que é esse cara aqui, ó, certo? Cadê? Ver se eu consigo arrumar aqui. Então, mas eu tenho outra aqui. Que show de hipnose, né? Então você acha que é esse cara aqui, né? Você acha que é esse, mas pô, por show de hipnose, você acha que esse cara aqui, ó, tá te hipnotizando. Você acha que a informação vem desse cara, mas na realidade está vindo de onde? Está vindo aqui, ó. Essa informação está vindo aqui, né? Aqui tem aqui o principado em formato de olho, ele vem aqui, interage com esse cara, domina esse cara aqui, certo? Esse cara entra em contato com você, fala, quando ele estalar o dedo, você vai esquecer o número 7. Quando esse cara estalar o dedo, o principado vem aqui na mente desse cara e apaga o número 7, certo? Isso é hipnose. Então, esse principado aqui, ó, ele usa o seu dom tanto no tempo religioso, tanto para enlouquecer uma pessoa na rua e mandar essa pessoa para o manicômio, quanto o show de hipnose, né? E aqui, mas quem está dominando é esse cara. Entendeu? Apagou tudo aqui, mas deu para ter uma noção, né? Então é isso, cara. Sempre tem um principado dominando a situação. Sempre vai ter um principado dominando a situação. Certo? Sempre vai ter um principado porque ele domina a mente humana. E como ele domina a mente humana, ele pode fazer o que quiser, interagir aqui usando aí pessoas incorporadas aí para interagir com você e te deixar perturbado. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Voltou. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso aqui, mais ou menos isso aqui. Mesma coisa de hipnose que a gente estava falando, né? Então aqui o hipnólogo, quando ele tinha contato com você, você acha que é esse cara aqui que tem um dom, mas esse cara aqui não tem dom nenhum. O hipnólogo aqui não tem dom nenhum, certo? Entenda uma coisa, o hipnólogo aqui ele não tem dom nenhum. Porque, cara, ninguém, nenhum ser humano aqui tem poder de estar lá dentro e alterar a sua mente. Alterar a sua mente. Esse cara aqui, ser mortal aqui não tem, certo? O cara pode estudar 30, 50 anos, o cara não vai conseguir entrar na sua mente e apagar um nome ou fazer você comer uma cebola para você comer uma maçã. Não. Quem faz isso é esse cara aqui, o olho, certo? O olho que vê tudo. Por que esse olho vê tudo? Porque ele consegue pegar suas imagens aqui dos seus olhos, consegue captar aqui o som que entra nos seus ouvidos e ele armazena aqui, ele sabe de tudo. Esse olho aqui representa bilhões de olhos aí pelo planeta, porque ele consegue pegar essas imagens aí e arquivar aquilo para ele, entendeu? Então, ele possui uma tecnologia muito avançada, ele sabe muito de mente humana, esse cara aqui. Então o hipnólogo aqui praticamente não sabe. Esse hipnólogo aqui só é usado, né? E é usado por esse cara. Assim, cara, isso é o que eu acredito, né, cara? É o que eu acredito. Pela minha experiência. Daqui a pouco vai vir aí uns hipnólogos aí, enchendo o saco e falar, mas você tá falando que eu sou... Cara, é o que eu acredito, certo? É o que eu acredito e é das experiências que eu vivi. Eu acredito que o hipnólogo não tem poder de alterar a mente humana e esse poder vem desse cara aqui. Esse cara entra aqui, esse cara aqui é manipulado, esse cara aqui entra em contato com você
esse cara fala, quando estalar o dedo, você vai esquecer seu nome ou esquecer o número 7. Só que aí, quando ele estala o dedo, esse cara entra aqui e apaga o número 7, tá ligado? E assim é feita a hipnose, entendeu? Então é isso. Então é feito. E assim é feito o show de hipnose. A mesma coisa é feito o show de hipnose. A mesma coisa é feito. A interação de tempos religiosos e quando ele quer te perturbar também, entendeu? É isso. E aqui nós vamos falar sobre o que eu pude estar percebendo sobre a marca da besta, né? A marca da besta, né? O que é a marca da besta, né? Então, o que eu vou falar aqui é sobre a minha experiência. Eu não tenho assim nenhum domínio de Bíblia nem nada, né? Mas o que eu vou falar aqui foi o que eu vivi e o que eu aprendi, né? Então, eu vou falar aqui o que eu aprendi sobre a marca da besta e o anticristo. Então, assim, a marca da besta, cara, que eu pude estar observando, né? A marca da besta, assim, aqui é a casa de Satanás, certo? Aqui é a casa de Satanás e é aqui que ele trabalha, certo? Aqui ele trabalha na mente humana. Então, assim, Satanás, a marca de Satanás, cara, vai ser na mente aqui, ó. Vai ser dentro do seu cérebro. Você não vai ver essa marca, eu vou perceber. Mas como assim, cara? Como que é essa marca? Essa marca é uma marca, é um controle mental, que eu pude perceber, né? Igual eu falei, eu não tenho nenhum domínio de Bíblia, eu estou falando da minha experiência, certo? Que eu pude estar observando como esse demônio age. Então, assim, esse demônio, ele usa, né? Ele usa ele vai usar essa marca para dominar a sua mente. Mas o que é essa marca? Quando alguém precisa marcar alguém, marcar algo. Quando você quer marcar algo, é que você quer, digamos assim, que você quer dizer que aquilo é sua propriedade. Entende? Quer dizer que aquilo é sua propriedade. Então a marca da besta, quando ele começar a marcar a pessoa, você quer dizer que aquela pessoa é a propriedade dele. Então quando você tiver essa marca na sua mente, você passa a ser propriedade de Satanás. Entende? Você vai se tornar uma pessoa cujo dono é Satanás. Satanás passa a ser o seu dono e você passa a ser somente uma marionete na mão de Satanás. O que seria essa marca? Seria um código de barra? Seria... Cara, essa marca é como eu pude observar, como se fosse um número, né? Um número TCP. Não sei se alguém já viu antigamente um número IP, TCP, IP, que os hackers pegavam para invadir seu computador em qualquer parte do mundo. Os hackers invadiam seu computador através desse número. É mais ou menos isso, cara, é mais ou menos isso. A partir do momento que você tiver essa marca, Satanás vai fazer uma alteração. Satanás, onde você estiver, Satanás vai te encontrar. Como se fosse um endereço da sua mente. Entendeu? Mesmo remotamente, Satanás vai te encontrar. Certo? Ele vai te encontrar, ele vai entrar na sua mente, certo? Ele vai controlar a sua mente. Você vai ser só um robô na mão de Satanás. Então, a marca da besta seria isso, seria esse controle mental, onde bilhões de pessoas serão controladas por Satanás e seus demônios, como se fossem robôs mesmo. E essas pessoas com esse controle na mente perderão a capacidade de amar.
Essas pessoas se transformarão em robôs, essas pessoas não vão mais sentir amor, empatia, nada. Satanás vai fazer alteração aqui no cérebro dessas pessoas e essas pessoas vão perder a capacidade de amar. Essas pessoas que não vão mais sentir amor, né? E é aí que vai gerar conflito, até mesmo entre famílias, né? Porque essa pessoa que agora não passa, não vai ter mais, não faz parte daquela família individual que ela tinha. Ela vai fazer parte da família de bilhões de pessoas robotizadas, a família de Satanás, entendeu? E é aqui que essa pessoa, que pai vai virar contra a mãe vai virar contra o pai, e filho vira contra a mãe, aquele negócio todo aqui, porque Satanás, ele vai pegar isso aqui, entendeu? Satanás, ele vai pegar isso aqui, ó, e você vai se transformar só numa marionete. Aí o amor de muito vai se esfriar. Vai se esfriar porque a pessoa não vai conseguir ter essa capacidade de amar, né? Porque essa pessoa aqui, ela teve uma alteração no cérebro dela, ela não consegue mais amar. O amor que existia dentro dela se esfriou. Se esfriou, ela se transformou só numa marionete. Beleza? É isso. E o que seria? Isso seria a marca da besta, né? A marca da besta é um controle da sua mente, onde Satanás tem total controle sobre a sua mente. Ele tem um endereço da sua mente onde você estiver, te acha e te controla. Você só é um robô para ele, serão aqui pessoas robotizadas. E o anticristo, cara? Assim, cara, pelo que eu pude observar, o anticristo, ele não é uma pessoa. O anticristo, ele não é uma pessoa, não. O anticristo, ele é esse processo aqui. O anticristo, ele é esse processo de robotização. Esse processo de robotização que pessoas estão sendo marcadas, estão tendo controle na sua mente. As pessoas estão tendo aí o seu amor esfriado, quer dizer, a pessoa não vai mais, o amor dessas pessoas não se, por isso que fala, o amor de muitos se esfriarão. A pessoa não vai mais conseguir sentir amor, né? Porque ela vai se transformar numa máquina. Então esse processo aí é o anticristo. Então para mim o anticristo não é uma pessoa. Para mim o anticristo é esse processo aí de robotização, transformando pessoas praticamente em máquinas. Entende? Então esse processo aí é o anticristo. Porque no caso ele fala anticristo porque Cristo, ele representa o amor, né? O amor que a pessoa sente um pelo outro, né? Satanás tem sempre essa mania de trocar a principal característica da pessoa pela pessoa. Então, quando se trata de amor, o amor ao próximo, ele fala, é o Cristo, né? Cristo que tem essa característica aí, deu esse mandamento para amar. E como ele quer acabar com esse amor nas pessoas, ele é chamado de anticristo, porque ele vai acabar com o amor. Mas esse Cristo não é o Cristo, né? Não é o Cristo que veio aqui, é o que ele deixou aqui, né? Então esse anticristo é o amor das pessoas. Esse amor das pessoas vai se esfriar. Então esse anticristo aí seria o anti-amor, seria esse processo de robotização de pessoas, onde essas pessoas perderão a capacidade de amar, entendeu? E isso se tornaria aí, e esse aí seria o preparo, porque quando essas pessoas tiverem, grande parte da parcela mundial tiver se transformado em robôs, só máquinas, perderão a capacidade de amar, aí Satanás aí poderá atualizar o seu governo, né? Porque esse processo aqui do anticristo faz parte aí de um pré-requisito para uma atualização do governo de Satanás, que é a nova ordem mundial, certo? Porque Satanás, ele já está reinando aí, mas ele quer atualizar essa ordem para a nova ordem mundial. Por que nova ordem? Se é nova ordem, é porque já tem uma ordem velha.
Então Satanás ele já está aqui com essa ordem velha, só que ele quer pegar essa ordem velha e atualizar com pessoas robotizadas, pessoas controladas mentalmente, como se fossem bruxos, né? Como se fossem pessoas que tivessem a alma roubadas, como aquela pessoa que tivesse perdido o controle do seu corpo, pessoas controladas por Satanás. Entende? É isso. Então isso aí, cara, é o que eu entendi sobre o anticristo, né? Mas é isso aí, entendeu? Então, e através dessas pessoas controladas, e quando ele colocar esse controle aqui na mente das pessoas, as pessoas foram totalmente controladas por esse olho aqui, ele vai controlar aí toda a economia do mundo, ele vai controlar, praticamente ele já controla tudo, né? Mas agora vai ficar bem mais fácil para ele esse controle aí, por isso que ele está atualizando, é uma atualização no governo de Satanás aí, beleza? Essa atualização aí, é isso, certo? Aí ele vai controlar toda a economia aí do mundo aí, ele já controla, mas vai ficar facilitar bastante. Então nós vamos falar sobre isso aí no próximo vídeo aí, tá, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai falar aí sobre esse controle, vai ter um controle aí totalmente absoluto, né? Ele vai ter um controle totalmente absoluto aí quando a maioria das pessoas aí forem robotizadas. Beleza? Quando a maioria dessas pessoas aí forem robotizadas. Ah, Lúcio, mas o que nós podemos fazer para evitar isso, cara? O que nós podemos fazer para evitar? Cara, é complicado, né, cara? É complicado porque nós estamos lidando aí com seres muito evoluídos, né? A tecnologia é muito avançada. Mas o que nós podemos fazer, né? Essas pessoas, né, que ainda não foram robotizadas, né? Porque eu acho que as pessoas que já foram robotizadas, eu acho muito difícil reverter isso, eu não sei como reverter. Mas as pessoas que ainda não foram robotizadas, eu acho que nós poderíamos fazer o contrário disso, né? Já que ele quer acabar com o amor, nós poderíamos amar mais, né? Nós poderíamos amar, né? Nós poderíamos aí criar métodos para acabar com a desigualdade social. Nós poderíamos aí criar métodos para acabar com guerras, né? Através aí tem até um projeto que eu gosto muito, que é o consumo inteligente e produção consciente, onde a gente poderia aí estar minimizando esse processo aí de desigualdade, né? Então, o que nós podemos fazer, que eu acho, é amar. Se ele quer acabar com o amor, para ter mais controle, o que nós podemos fazer é amar. Se essas pessoas que ainda não estão controladas podem fazer, é amar e brigar por igualdade social, criar métodos aí para acabar com guerras e é isso. Entende? Mas aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais, beleza? Por hoje eu vou encerrando aqui e depois continua. Obrigado. É isso.